A Supremacia da Ciência Materialista, publicado no Jornal Eco, número 149, em 26 de março de 1952. Ultimamente, sinto que a excepcional eficácia do jorei de nossa religião, incomparável à da medicina moderna, passou a ser amplamente conhecida na sociedade. Entretanto, de vez em quando, somos importunados de uma forma inimaginável e, por esse motivo, desejo referir-me ao assunto. Por mais eficiente que seja nosso método, evidentemente não é possível curar todos os doentes por meio do jorei. Pensando com base no senso comum, isso é compreensível, pois, infelizmente, apesar de raros, há casos de falecimento. Nessas ocasiões, nossos opositores querem causar-nos problemas, insinuando que as mortes ocorreram por nossa culpa. Conforme sabemos, como se estivessem aguardando a oportunidade, eles aproveitam-se da situação e logo divulgam os casos em jornais e revistas. Até onde conhecemos, ouve-se com frequência que na área médica óbitos se sucedem instantes após a aplicação de uma simples injeção. Além de casos de enfermos que, apesar de não inspirarem preocupação no início, vão piorando e por fim falecem. Ao mesmo tempo, pessoas perdem a vida em virtude de uma cirurgia mal sucedida. Qualquer um aceita esses fatos com a maior naturalidade, sem tecer críticas ou demonstrar qualquer desconfiança. Às vezes, no auge da indignação, entre os parentes mais próximos da vítima, há quem deseje processar o médico. Todavia, ao ouvir de terceiros que, por mais que se mova a ação, esse tipo de litígio é dificilmente solucionado, resta-lhe apenas a resignação e, via de regra, acaba desistindo. Observando o contexto imparcialmente, os casos de tratamentos médicos mal-sucedidos são muito mais frequentes do que os do jorei. Asseguro que a proporção é de 1 para 10. Entretanto, neste ponto, a medicina é realmente beneficiada, pois é do conhecimento geral que ela recebe amplo apoio do governo. Por essa razão, independentemente do resultado, dá-se a questão por encerrada, o que possibilita aos profissionais medicar à vontade. Quanto a nós, por melhor que seja o resultado do jorei, considera-se apenas a recuperação da condição psicológica. Se porventura incorrermos em algum erro, por menor que seja, infalivelmente seremos alvos de críticas e ataques, conforme citei anteriormente. Por essa razão, devemos dizer que a superstição da medicina atingiu o ápice. Naturalmente, o cenário não é inédito. Desde os tempos antigos, existem muitos exemplos de sofrimentos que parecem predestinados aos precursores. Por que será que tal situação irracional continua nesta evoluída sociedade? Em primeiro lugar, reflitamos sobre o atual posicionamento de nossa nação. Uma vez que seus fundamentos se apoiam na ciência materialista, aquilo que não for científico é quase sempre tido como superstição. Trata-se de uma postura inconsistente e exclusivista. Por mais avançada que a ciência seja, ela não é onipotente e, com certeza, existem muitas questões impossíveis de serem solucionadas por meio dela. Mesmo assim, esse ponto é ignorado, o que só pode constituir um mistério. De acordo com o que sempre afirmo, a atitude de depositar indiscriminadamente todas as esperanças no progresso científico provém da condição de refém da superstição da ciência. A meu ver, não é possível avaliar a dimensão dos infortúnios que tal superstição tem causado ao ser humano. O equívoco da medicina é o mais notável. A arraigada superstição das pessoas não lhes permite perceber essa realidade e faz com que acreditem unicamente na medicina, ignorando por completo qualquer alternativa,
por mais que esta apresente eficácia terapêutica e utilidade pública. Em suma, podemos dizer que no presente o Japão é de fato regido por um autoritarismo científico. Contudo, existe um motivo para isso. A história registra que, na época anterior ao surgimento da atual era científica, a superstição proliferava consideravelmente, a ponto de prejudicar a sociedade. A ciência foi muito útil para eliminar esse efeito nocivo. Sem nos darmos conta, a veneração à ciência passou dos limites e até a alma humana foi dominada por ela. Apesar da crença na supremacia da ciência referida anteriormente, o fato é que não se alcança a cura das doenças por intermédio da medicina. Diante disso, as pessoas tornam-se céticas e a abandonam, recorrendo às religiões tradicionais, na busca de obter pelo menos a tranquilidade espiritual. Entretanto, não satisfeitas, voltam os olhos para as novas religiões e, por fim, chegam até nós. Gostaria de fazer um paralelo entre o autoritarismo científico que mencionei e a ideologia de lealdade ao imperador e de amor à pátria. Este pensamento perdurou até o término da Segunda Guerra Mundial e era considerado o princípio moral mais importante. Se alguém ousasse promover ideias como a democracia, era imediatamente preso. Episódios semelhantes permanecem nítidos na memória. De modo idêntico a essa maneira de pensar, as pessoas da atualidade veneram a ciência como preceito ético mais importante. Por essa razão, nossa teoria é abominada e rejeitada, tal qual a democracia o foi no passado. Tenho uma excelente ideia para avaliar as vantagens ou desvantagens da medicina e do jorei. A comparação da eficiência terapêutica de ambos. Com metodologia adequada, seria reunido determinado número de enfermos, divididos em 2 grupos para serem submetidos ao experimento. O resultado desta evidenciaria o procedimento que cura e o que não restabelece a saúde. Desta feita, o Estado deveria adotar o que obteve êxito. Não existe outro método tão imparcial quanto este. Consequentemente, se o jorei atingir um resultado melhor, só restará à medicina recuar. Assim sendo, obviamente, o Japão ficaria livre de doenças. Além disso, esse fato rapidamente ganharia repercussão nos demais países e seus governos adotariam o jorei. Consequentemente, um mundo isento de doenças seria concretizado. Acredito que este acontecimento tornaria a nossa nação alvo de admiração mundial e, assim, chegaria a época em que cada um desfrutaria das bênçãos atribuídas ao Japão. Esta vem a ser a grande missão de salvação da humanidade que Deus confiou a mim. As crenças supersticiosas na ciência. Publicado no jornal Hikari, número 38, em 3 de dezembro de 1949. Quando se ouve a palavra superstição, tende-se a imaginar que ela não possui qualquer relação com o universo da ciência, sendo totalmente separada desta. Todavia, esse pensamento é um grande equívoco. Há uma quantidade considerável de superstições na ciência. Aliás, não são poucos os danos causados devido a essas superstições, além de muitas pessoas já terem perdido a própria vida por causa disso. Existem ainda aqueles que duvidam do que digo, mas a realidade é irrefutável. Baseio minha afirmação na toxicodependência tão presente nos dias de hoje. Entre todos os fármacos consumidos, o Filopon é o principal. No início, os usuários não acreditam que esta droga seja tão nociva. No entanto, há entre eles um considerável número de indivíduos que, conscientes do perigo, a abandonam.
Contudo, via de regra, caem na dependência sem conseguir parar. Evidentemente, a causa é a grande confiança depositada nos medicamentos desde tempos passados. Basta ouvir a palavra remédio que logo vem à mente sua suposta eficácia e pouca importância é atribuída à sua toxicidade. Essa idolatria fica clara ao observarmos o volume de propagandas de medicamentos nos jornais. No entanto, acredito que hoje a falta de consciência com a qual lidamos referente à toxicodependência não é o único problema. Todos os medicamentos têm praticamente o mesmo efeito que as drogas. A diferença é que, ao contrário da toxicodependência, a reação e o efeito não são imediatos. É um processo tão lento que ninguém se dá conta. Conforme constatamos, em qualquer tipo de vício, o sofrimento é aliviado de maneira temporária e isso dá, tanto aos médicos quanto aos pacientes, a ilusão de que a doença foi curada. Sendo assim, é impossível mensurar quantos indivíduos adoeceram ou tiveram suas vidas interrompidas prematuramente por causa dos medicamentos. Sempre falamos sobre as toxinas medicamentosas e o objetivo é advertir a sociedade para os danos provocados por elas. É fácil compreender o que digo se refletirem sobre minha afirmação. Os medicamentos dos dias de hoje são frutos da ciência. Visto que as pessoas confiam em qualquer coisa relacionada a ela, utilizam produtos que vão encurtando suas vidas, sem se darem conta. Se isto não for superstição, o que será então? Oh, quão pavorosa é a superstição da ciência! Os medicamentos sob o ponto de vista dos médicos, publicado em A Medicina do Futuro, volume 2, em 5 de outubro de 1943. Este artigo é o registro de uma palestra assistida por meu discípulo. Acho o conteúdo interessante por ser uma crítica aos medicamentos sob o ponto de vista de um especialista da área. Data: 10 de junho de 1943. Horário: das 16h20 às 18 horas. Local: Sala 25 da Faculdade de Direito da Universidade Imperial de Tóquio. Palestrante: Dr. Yoshihito Kobayashi, professor assistente da Faculdade de Medicina da Universidade Imperial de Tóquio, Departamento de Farmacologia. Organizador: Curso de Ciências da Saúde da Universidade Imperial de Tóquio. Resumo: os japoneses exageram no uso de medicamentos. Ao adoecerem, acreditam que precisam tomar algum remédio. Já os médicos não fazem uso de nada e apenas repousam. Eu também me esforço para não os utilizar, pois conheço os efeitos. Recuso-me a isso. Minha lógica é que, se for uma doença que pode ser curada sem o medicamento, é melhor recuperar-se naturalmente. Um fato que me chama a atenção é a disparidade na competência dos médicos, o que comparativamente não se vê em outras profissões. A diferença entre o bom e o mau médico é realmente muito grande. É assustador imaginar que existe tal desigualdade entre aqueles que lidam com a vida humana. Há um ditado chinês muito interessante que diz: um bom médico cura o paciente, um médico regular não faz nada, um médico ruim mata as pessoas, mata com suas receitas. Os remédios são simultaneamente instrumentos que podem acarretar grande benefício ou grande prejuízo. O que caracteriza um veneno? O que é um medicamento? Observando bem, ambos são a mesma coisa. Em outros termos, dependendo da dosagem, o mesmo elemento pode ser um veneno ou um remédio. Se a dose não for suficiente, o remédio não apresentará resultado. Se for nula, ele será inútil. Portanto, é necessária uma dosagem específica, necessária,
para que possa agir. Se ultrapassar o limite, passamos a chamar o mesmo elemento de veneno. As designações alto risco ou alta vigilância, utilizadas no controle dos remédios, provavelmente se referem a isso. Ou seja, a dosagem é perigosa e difícil de manusear. E o que significa a expressão medicamento eficaz? O corpo humano, diferente de outros organismos, é bastante complexo. Sem compreender seu funcionamento geral, não é possível avaliar a eficácia. Assim sendo, é essencial conhecer as funções do corpo quando saudável. A fisiologia e a bioquímica são as ciências que pesquisam o assunto. O corpo humano trabalha sem cessar. Quando um medicamento é introduzido de maneira repentina, o corpo sofre uma mudança brusca. Assim como vemos ondas que se propagam na superfície de um lago quando atiramos uma pedra, também observamos ondas no corpo. Há repercussões. Portanto, devemos saber como o remédio atua no organismo. A pesquisa deve também servir de base para evitar os efeitos colaterais. É praticamente impossível encontrar um fármaco cuja fórmula expresse sua real composição química. No papel, a fórmula pode sugerir pureza, mas na prática é extremamente difícil reproduzi-la. Vejam a água. É um grande desafio obter uma água totalmente pura. Mesmo que tentemos purificá-la, corremos o risco de que o material do próprio recipiente em que ela está contida a contamine. Na verdade, nós conseguimos beber água porque ela contém impurezas, já que a água pura não é nada boa. Aliás, pode chegar a ser nociva. Melhor dizendo, a água pura não é senão uma substância tóxica, e o conceito de puro ou impuro é complexo. Então, o que vem a ser as impurezas? Como disse há pouco, é muito difícil obter um medicamento puro. A farmacopeia do Japão regulamenta os limites para garantir a produção de acordo com seus critérios de pureza. Sendo assim, não podemos dizer que basta eliminar as impurezas para aumentar a eficácia. Não são poucos os casos em que aquelas garante a ação desejada. Por conseguinte, se o medicamento for puro, não terá a eficácia esperada. A impureza é que o faz determinado resultado. Parece um paradoxo, mas é a realidade. A pureza, supostamente o elemento principal, acaba sendo inútil, e as impurezas, que acreditamos atrapalhar, é que são valiosas. Há igualmente circunstâncias em que a combinação de diferentes substâncias tem a ação almejada, algo bem conhecido pela medicina chinesa tradicional. Não se sabe exatamente o que é eficaz, mas se obtém o resultado desejado ao combinar dois elementos. Aquela medicina utiliza ervas, raízes e cascas de árvores colhidas na natureza, sendo crucial considerar tanto a época de colheita quanto a estação. Se as ervas forem apanhadas como e quando quisermos, não agirão conforme o desejado. Há também situações em que, apesar de terem a mesma composição química, remédios semelhantes agem de forma completamente diferente. Descobrir o motivo é um grande desafio para as pesquisas. O corpo humano é extremamente complexo. É como uma fábrica organizada e eficiente que trabalha sem desperdícios. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que é composto por células vivas. É realmente uma maravilha. Quando uma medicação é introduzida nessa fábrica, que funciona com tamanha precisão, ocorre uma ação para eliminá-la a todo custo. O medicamento, elaborado a partir de uma matéria-prima que sofreu várias transformações, pode revigorar, enfraquecer ou até mesmo paralisar o coração. Só se pode dizer que um remédio age quando provoca uma mudança. E muitas vezes tenta-se verificar exaustivamente sua influência, mas fora do corpo humano, em tubos de ensaio. Precisamos prosseguir com essa pesquisa. Há substâncias que, a priori, não são tóxicas,
mas, ao serem introduzidas no corpo, se transformam e passam a sê-lo. Todavia, isso é muito raro. O corpo foi feito para não produzir substâncias tóxicas, mas para expulsar, o quanto antes, o que for nocivo. Falemos agora sobre a terapia à base de compostos quimioterápicos. Ehrlich, da Alemanha, e Hata, do Japão, colaboraram na descoberta do Salvarsan, denominado composto 606, para combater a sífilis. Eles identificaram seu agente patogênico e, neutralizando-o, obtiveram a cura da doença. Para isso, utilizaram o arsênico. Dizem que o arsênico ataca somente as bactérias e não o corpo humano. Entretanto, ao aniquilar as bactérias, afeta também o organismo. Assim sendo, a partir da necessidade de algo que não prejudicasse o corpo e que destruísse somente a bactéria, após árduos estudos, desenvolveram com sucesso o composto 606, o Salvarsan, relativamente inofensivo ao corpo. Podemos dizer o mesmo em relação à quinina. Será que ela é de fato eficiente contra a malária? Acredito que não. Dessa maneira, para encontrarmos a chave da cura das doenças, precisamos experimentar muito. Tentamos cada chave para encontrar a única que cabe perfeitamente na fechadura. O corpo humano possui uma capacidade intrínseca de cura e os medicamentos existem apenas para auxiliar esse processo. Por conseguinte, precisamos de um espírito inventivo no que concerne à maneira de ajudar na cura. A medicação mata os micróbios, mas não consegue eliminá-los de uma só vez. Outros sobrevivem e constituem um problema realmente sério. Os medicamentos atuais não são capazes de dizimá-los. Por conseguinte, precisamos aguardar o restabelecimento sem intervir. Hoje em dia, fala-se muito em hormônios e vitaminas. De modo geral, os hormônios são produzidos no interior do próprio corpo. Já as vitaminas são extraídas dos alimentos. Quando o organismo se debilita e não é capaz de produzir o necessário, recorre-se a fontes externas para suprir o que falta, mas não se pode exagerar. O remédio é um corpo estranho e deve apenas compensar substâncias deficientes no organismo. Quando há saúde, não há medicamentos, os quais vêm a ser desnecessários. Contudo, devido às circunstâncias da atual guerra do Pacífico, foi preciso prescrever remédios também para pessoas saudáveis. Ou melhor, chegamos ao ponto em que, para aumentar a energia vital, temos suplementos que promovem a saúde, e este é o objetivo de nossas pesquisas. Gostaria de tecer uma breve crítica a respeito do conteúdo da palestra proferida pelo especialista. Frequentemente, ouço que os médicos não tomam medicamentos quando contraem doenças. Sendo assim, parece que há um número considerável de médicos que não os usam. Acho interessante o conceito de que a eficácia do medicamento conta com suas impurezas. Certa vez, ouvi dizer que se durante uma viagem marítima um marinheiro beber água destilada, água pura, terá uma diarreia. Da mesma forma, interpreto da seguinte maneira a afirmação de que o medicamento pode ser veneno ou remédio, conforme a dosagem utilizada. Quando a quantidade empregada é suficiente para interromper a purificação, é denominada remédio. Quando ultrapassa o limite dessa purificação, é veneno. Por maior que seja o poder de interromper a purificação, mesmo que seja um remédio eficaz, ele acaba, de algum jeito, influenciando o organismo de forma adversa. Considero realmente apropriada a metáfora de que há apenas uma chave para a cura das doenças, e essa é a árdua busca das pesquisas médicas. Conforme já expliquei, não importa o quanto procurem, nunca chegarão a uma conclusão. O que não podemos esquecer é que realmente o corpo humano tem a capacidade de restabelecer-se naturalmente, mas a teoria de que o remédio auxilia esse processo é fundamentalmente equivocada.
Evidentemente, o que leva a essa interpretação é a cura temporária. No final, o palestrante pontua que a necessidade de suplementos que promovam a saúde é onde reside o objetivo de nossas pesquisas. Essa afirmação também se opõe ao que digo. Em outros termos, declaro o seguinte: os medicamentos enfraquecem a pessoa e quanto menos forem consumidos, mais saudável o corpo se tornará. Em suma, a visão atual dos médicos sobre os fármacos é confusa e é impossível que cheguem a uma descoberta definitiva. Pode-se observar claramente que mesmo o composto 606, considerado decisivo quanto ao seu poder antipatogênico, pode transformar-se na causa de alguma coisa ainda mais nociva. Resumindo, comparo as pesquisas médicas ao esforço de muitas pessoas que escavam uma mina esgotada durante anos, procurando minério e acreditando que o encontrará. A vacina e as toxinas medicamentosas. Publicado em Salvar os Estados Unidos, em 1º de janeiro de 1953. Explicarei aqui as toxinas presentes no corpo antes do nascimento. Enquanto as toxinas adquiridas são as toxinas medicamentosas introduzidas no organismo após o nascimento, as toxinas anteriores ao nascimento são transmitidas por nossos antepassados. Há um provérbio japonês que diz: não há quem não seja presunçoso e quem não tenha doenças de pele. A doença aqui referida nada mais é do que a vulgarmente conhecida, desde os primórdios, como eczema que se manifesta desde o nascimento, denominada pela medicina contemporânea de sífilis congênita. Naturalmente, trata-se de antigas toxinas medicamentosas que, em algum momento, precisam passar pelo processo de eliminação, o qual se apresenta em forma de varíola. Por desconhecer essa realidade, em 1796, o cientista inglês Edward Jenner, 1749-1823, descobriu aquilo que hoje é conhecido como vacina contra a varíola. Desde então, a humanidade escapou ilesa dessa enfermidade e passou a reverenciá-lo como um salvador do mundo. Atualmente, ele é alvo de gratidão ainda maior. No entanto, o que devemos saber é que a vacina não erradicou a varíola. Simplesmente, a capacidade de eliminação da toxina é que foi enfraquecida. Assim sendo, a toxina da varíola continua retida no corpo e é o motivo de várias doenças. A seguir, exporei este processo. Com o passar do tempo, a toxina da varíola concentra-se em determinado local e se solidifica. A purificação pode manifestar-se em forma de gripe, de variadas doenças de pele, falsa paralisia infantil, meningite, doenças infantis, podendo ser a causa de outras moléstias. Conforme já disse, a vitalidade dos ingleses e dos franceses diminuiu após a descoberta daquela vacina, o que poderá ser verificado caso investiguem. Por conseguinte, para exterminar a varíola da humanidade, não existe outra forma a não ser abandonar todos os medicamentos. Mesmo que se proceda dessa maneira, o resultado não advirá de imediato. Pelo fato de o ser humano ter saturado o corpo de remédios por vários séculos, é preciso entender que serão necessárias, no mínimo 2 ou 3 gerações, para eliminar completamente as toxinas. Não obstante, uma vez que as toxinas medicamentosas se reduzem pouco a pouco, quando a pessoa adoecer, obviamente, os sintomas serão cada vez mais leves. Se receber jorei, as toxinas podem desaparecer em uma geração. Portanto, a pessoa não precisa deixar de tomar a vacina contra a varíola de imediato. Na hipótese de parar de tomar remédios, na geração dos filhos, as doenças serão leves. Lá pela geração dos netos, deverão extinguir-se.
A eficácia da vacina consiste apenas em não deixar marcas feias na pele. Contudo, os efeitos danosos são superiores a isso. Suponho que as injeções, tão em voga na atualidade, foram inspiradas na vacina contra a varíola. Ao ler este livro, creio que o leitor poderá convencer-se de quão temerosos são os danos gerados por elas. Escreverei sobre os pontos principais das doenças e toxinas medicamentosas. O remédio mais pavoroso é o denominado Salvarsan, ou 606. Sua intoxicação compromete o cérebro e acarreta quase inevitavelmente doenças cerebrais. Nas circunstâncias mais graves, às vezes, o mesmo chega a ocasionar uma doença psíquica. Portanto, a toxina desse medicamento é realmente perniciosa. Apesar disso, a medicina afirma que a sífilis acarreta a doença psíquica e, para curá-la, aplica a injeção de Salvarsan. Consequentemente, até mesmo uma pessoa sadia acaba sendo acometida de transtornos mentais. Este equívoco não é terrível? Entre as doenças advindas das toxinas medicamentosas, a de maior incidência são as relacionadas ao estômago. Estas têm origem no uso de remédios nas ocasiões em que a pessoa apresenta, por conta da ingestão excessiva de alimentos, mal-estar, azia, má digestão e outros. Esses medicamentos proporcionam uma melhora temporária, porém, com o passar dos dias, infalivelmente o incômodo retorna. Assim sendo, a pessoa volta a tomar os medicamentos, mas ele reaparece para atormentá-la. Devido à repetição desse procedimento, a doença acaba tornando-se crônica e passa a ser chamada de doença estomacal. Se, na fase inicial, a pessoa tivesse deixado o desconforto a cargo da natureza, a indisposição cessaria após a primeira ou segunda incidência. Contrariamente, a repetição de métodos equivocados acaba gerando um problema real, o que demonstra um inigualável desconhecimento. Gostaria de enumerar mais exemplos. A dor resultante de espasmos estomacais, que se vê com frequência, se deve à purificação. As pessoas geralmente aliviam temporariamente essa sensação desagradável com substâncias de efeito anestésico. Em virtude desse hábito, na maior parte das vezes, a enfermidade passa a ser permanente. Quanto à úlcera estomacal, é evidente que seu fundamento se encontra nas toxinas medicamentosas. Isso porque os remédios para o estômago infalivelmente contêm bicarbonato de sódio que amolece os alimentos, mas acaba também enfraquecendo as paredes do estômago. Nesse estado, o consumo de alimentos sólidos causa ferimentos que sangram e, em consequência, a pessoa vomita sangue. Diferente dessa enfermidade, há uma doença que concentra sangue na parte inferior do estômago. Aqui, devido à perda de resistência da membrana mucosa do estômago, há um sangramento pequeno e constante. Podemos percebê-lo facilmente, pois, em geral, observam-se pequenos coágulos de cor escura nas fezes. Todo sangue possui coloração vermelha quando novo, mas o sangue velho apresenta-se escuro. Agora, vou referir-me à dispepsia, ou seja, desconforto ou queimação no estômago. Esta se origina do uso de remédios para má digestão, do consumo de alimentos de fácil digestão e da mastigação excessiva. O estômago se enfraquece uma vez que fica inativo. Com a repetição desse procedimento, o quadro se agrava e, por fim, a dispepsia se transforma em doença crônica. Por conseguinte, esta também é uma enfermidade criada pelo ser humano. Analgésico para dor de cabeça, compostos à base de cocaína para o nariz, colírio para os olhos, solução de iodo para as amígdalas e todos os tipos de emplastos e pomadas, esses medicamentos possuem o mesmo princípio. Eles almejam efeitos temporários,
e, infalivelmente, levam à dependência. Com a febre, sucede-se o mesmo. Se a deixarmos continuar seu curso normal, o restabelecimento sobrevirá de modo gradativo. Com o uso de antitérmico, a febre cederá temporariamente, porém, ela retorna como uma reação e, mais uma vez, baixa-se a febre por meio de medicamentos. À medida que esse procedimento se repete, a febre fica cada vez mais persistente e o médico, não sabendo mais o que fazer, dirá que é uma febre de origem desconhecida. Esta é uma febre que o próprio médico criou e, portanto, é óbvio que não saiba a procedência. Os laxantes e a lavagem intestinal, utilizados popularmente para tratamento da prisão de ventre, provocam dependência e têm efeito contrário, agravando o problema. O mesmo se dá com o edema. Os diuréticos aumentam temporariamente a eliminação de urina. Contudo, infalivelmente, advém uma reação contrária e o inchaço se agrava, o que novamente leva ao uso de diuréticos. Com a repetição desse processo, o inchaço se acentua. Sem alternativas, faz-se uma perfuração e drenagem, embora esse procedimento também apresente um efeito não definitivo. Por fim, a barriga fica excessivamente distendida e, nesse contexto, o médico acaba perdendo as esperanças. Entre as toxinas medicamentosas, há uma que normalmente não se percebe, mas que é assustadora: o antisséptico, usado nas cirurgias. Este medicamento é potente a ponto de exterminar as bactérias, além de penetrar nos músculos, portanto, é realmente poderoso. Ele constitui a origem de diversas doenças malignas, sendo mais comum acarretar doenças persistentes e com dores intensas. Sua cura é muito demorada. Em se tratando de doenças da mucosa bucal, a razão reside na ingestão frequente de remédios. Estes se infiltram na mucosa e se transformam em toxinas. A formação de abscessos e catarro são formas pelas quais o corpo tenta eliminar essas toxinas. Pelas explicações que fiz por vários ângulos, acredito que o leitor pôde compreender que a raiz de todas as doenças são as toxinas medicamentosas. Portanto, após tomarem conhecimento deste fato, creio que nas próximas vezes, ao examinarem seus pacientes, os médicos poderão ter uma ideia da situação se lhes perguntarem quando tomaram tal medicamento ou injeção, ou quando fizeram tal cirurgia e em que parte do corpo. De modo geral, o remédio, por natureza, se solidifica de maneira extremamente fácil e é dificilmente eliminado. Consequentemente, a maioria permanece solidificada por décadas, quando não pela vida inteira. Eu mesmo tenho no corpo as toxinas dos medicamentos que tomei há 50 anos, quando contraí pleurisia e tuberculose, e de 30 anos atrás, quando apliquei diariamente remédios para dor de dente durante 1 ano. Em vista disso, atualmente ministro jorei a mim mesmo todos os dias. As toxinas medicamentosas não se encontram apenas na medicina ocidental, mas também na medicina chinesa. A única diferença são os sintomas. Na hipótese de medicamentos ocidentais, as dores são agudas, já as da medicina chinesa são brandas. Todas as dores e coceiras são criadas pelas toxinas medicamentosas. Por essa razão, se o ser humano deixar de introduzi-las no corpo, poderá viver sem sentir os dissabores dos sofrimentos decorrentes da doença. Em suma, afirmo que, enquanto não se acabar com a superstição dos remédios, o sofrimento da doença jamais será solucionado definitivamente. Os pontos não identificados pela medicina e a capacidade natural de recuperação. Publicado na revista Tijo Tengoku, número 26, em 25 de julho de 1951. Venho chamando a atenção para os equívocos da medicina moderna,
Mas o ponto mais grave é o seu absoluto desprezo pela capacidade natural de recuperação inata a todo ser humano. Suponhamos que alguém adoeça. Ao passar imediatamente em uma consulta médica, ouve-se com frequência: "Foi bom ter vindo logo. Se tivesse demorado mais, poderia ser fatal." O meio médico acredita que, se deixarmos uma doença a cargo da natureza, ela piora cada vez mais. Por conseguinte, procura evitar a todo custo o avanço da enfermidade por meio de medicação e diversas terapias. Deseja esclarecer que o grande erro da medicina consiste na crença de que a evolução da doença deva ser interrompida o mais cedo possível e na aversão ao diagnóstico tardio. Isso porque, conforme sempre tenho afirmado, a doença é um processo de eliminação de toxinas. Portanto, deixando esse processo continuar, as toxinas serão expelidas de maneira satisfatória e certamente haverá a cura. Sofrimentos como febre, tosse, catarro, coriza, suor, diarreia, dores e coceiras são decorrentes do percurso do referido processo. Basta, pois, suportar um pouco até que as impurezas saiam e o corpo fique limpo. Assim, o pensamento "é tarde demais" não faz sentido. Desconhecendo tal princípio, a medicina, por interpretar as doenças de forma contrária, teme que elas prossigam seu fluxo natural. Em suma, considera que é melhor impedir a saída das impurezas, solidificando-as. Com esse procedimento, é óbvio que não poderá haver a completa cura da doença. Vejamos outro ponto não identificado pela medicina. Quando alguém se machuca ou se queima, geralmente há a formação de pus. Por este ser muito temido, tomam-se várias providências para evitá-lo, mas devo dizer que se trata de uma grande falha. Todas as pessoas possuem uma considerável quantidade de toxinas acumuladas no corpo, o qual tenta expulsá-las na primeira oportunidade. Quando ocorrem estímulos como ferimentos, elas tendem a se concentrar nessas lesões para serem expelidas. Portanto, quanto maior a área supurada, maior é a eliminação de toxinas, o que é extremamente benéfico. Entretanto, a medicina atribui a causa da supuração à invasão e à proliferação de micróbios. Devido a essa interpretação negativa, tenta evitar, seja como for, a formação de pus por meio de diversos procedimentos, como o uso de antisséptico, resfriamento, injeção e repouso. Assim sendo, a nosso ver, ela comete o absurdo de ir na contramão. O problema dos antissépticos é que estes penetram pelos músculos, o que, com o tempo, provoca um temível processo de intoxicação, visto que esse fármaco é capaz de matar germes que, por menores que sejam, são seres vivos. Os efeitos no organismo humano são igualmente graves. Com o passar do tempo, esses antissépticos presentes no corpo transformam-se em substâncias altamente venenosas, provocando mais cedo ou mais tarde a purificação. Esta consiste em febre, dores, desconforto e outros sintomas extremamente difíceis de tratar. Durante a consulta médica, referem-se a esse estado como doença de causa desconhecida, mas mal sabem que ela foi originada pelas próprias intervenções terapêuticas. Os médicos não poderiam sequer imaginar que a culpa era da esterilização. Dessa forma, ouvimos frequentemente que não há como tratar tais casos. O corpo humano executa um constante trabalho de limpeza por meio da eliminação de impurezas, denominado capacidade natural de recuperação. Uma vez que o ser humano já nasceu com tal capacidade, uma medicina verdadeira deveria utilizar métodos que a respeitem, deixando-a atuar plenamente. Ao contrário, a medicina moderna considera melhor bloqueá-la, desenvolvendo métodos para esse fim. Podemos notar, então, a extensão de seu equívoco. E o que estamos dizendo não é teoria. Acima de tudo, os fatos o comprovam. Suponha-se que alguém contraia um resfriado. Se,
desde o início, nada fizer, deixando seguir o curso natural, o restabelecimento será rápido, conforme citei anteriormente. Sob os cuidados médicos, demora de 3 a 4 semanas, o que normalmente levaria apenas uma semana. Além disso, enquanto o tratamento natural cura sem complicações, o medicamentoso custa a sarar, dando ensejo a doenças secundárias ou ao agravamento que pode resultar até em tuberculose. No entanto, eventualmente, há curas por meio de medicações. São casos de pessoas possuidoras de uma vigorosa força curativa que supera os bloqueios que esses métodos já mencionados impõem à capacidade de recuperação natural. Contudo, casos assim são raros. Em sua maioria, as toxinas dissolvidas são solidificadas temporariamente, dando a impressão do completo restabelecimento. Creio que puderam ter uma compreensão geral do assunto. Na realidade, essa ilusão se deve à exaltação da medicina moderna, que aparenta um desenvolvimento extraordinário. O ser humano recebeu dos céus essa maravilhosa capacidade natural de recuperação, que é incomparável aos tratamentos médicos. O conhecimento dessa bênção já constitui uma grande felicidade. Sendo assim, todos constatarão que o jorei da nossa religião é o método terapêutico mais eficiente, porque ele promove o fortalecimento da referida capacidade. A Medicina Kanagara, o caminho da grande natureza. Publicado em A Medicina do Futuro, volume 2, em 5 de outubro de 1943. Creio que a medicina instituída por mim é a verdadeira medicina japonesa, uma terapia genuinamente nipônica. Gostaria de analisá-la a partir de outra perspectiva, a do caminho das divindades do Japão, ou seja, o grande caminho Kanagara. Em minha análise, o grande caminho Kanagara não significa, de forma alguma, o caminho do Japão ou dos japoneses, mas sim o caminho da humanidade no futuro. Então, qual seria a definição de Kanagara? Embora o assunto tenha sido explicado de várias formas desde os tempos primordiais, acredito que a acepção mais apropriada para Kanagara no Michi seja caminho da grande natureza. Originariamente, o nascimento e a evolução, a união e a separação, a prosperidade e o declínio de tudo o que existe entre o céu e a terra ocorre de acordo com a providência da natureza. Dessa maneira, o mundo progride infinitamente. Ao observar esta realidade, nota-se a existência de uma lei que, embora aparente ser antinatural, é natural. Mesmo que dê a impressão de ser casual, é necessária. Ainda que pareça duvidosa, é incontestável. Trata-se, pois, de algo impossível de ser apreendido por meio da inteligência humana e de teorias científicas. Assim, a dinâmica da grande natureza constitui a própria verdade. E aquele que esclarece e concretiza a verdade, ou seja, o governante do universo, é chamado respeitosamente de Deus. Portanto, a vontade do universo é o mesmo que a vontade de Deus. Segundo esta lógica, podemos dizer que a grande natureza é a própria vontade de Deus e que a realidade da grande natureza, tal qual ela é, equivale à materialização da vontade de Deus. O ser humano respira em meio à grande natureza e se desenvolve graças à força da mesma. Vida e morte devem igualmente harmonizar-se com a grande natureza, ou seja, a vontade divina. Dessa forma, nem é preciso dizer que contrariá-la nos leva à ruína e que nos submeter a ela traz prosperidade. Por essa razão, a grande natureza em si é a lei que deve ser modelo e guia do ser humano. Caminhar e aprender com ela é seguir a vontade de Deus, é progredir de acordo com a vontade divina. Isso quer dizer Kanagara. Com efeito, podemos dizer que o espírito da palavra Kanagara
encerra um profundo mistério. Quando compreendemos a aplicação deste princípio à saúde, fica evidente a razão do nascimento dos seres humanos. Obviamente, Deus os fez vir ao mundo por necessidade de fazer acontecer sua obra no plano material, e com esse propósito, atribuiu a cada pessoa características individuais. A palavra vida contém a palavra ordem. Portanto, devemos viver e agir de acordo com as ordens de Deus e não as negligenciar. A morte, ou seja, o fim da existência material, significa ter a ordem suspensa por desígnio de Deus. Uma vez que os seres humanos são receptáculos das ordens divinas, devem purificar seu corpo e espírito e dedicar-se ao cumprimento de sua missão. Desde os tempos antigos, as pessoas são chamadas de filhos de Deus, instrumentos de Deus ou templos de Deus. Acredito que este é o sentido aqui exposto. No entanto, o fato de os seres humanos, que deveriam ser os principais receptáculos das ordens de Deus, prejudicarem sua saúde é por darem as costas à grande natureza, isto é, à vontade de Deus. Assim, a questão fundamental consiste em descobrir quais pontos eles contrariam a natureza. Para nossa tristeza, tais pontos não são descobertos. Portanto, sem alternativa, uma vez que as doenças vieram sendo tratadas por meio de equipamentos e fármacos, apenas efeitos temporários têm sido alcançados. Conforme mencionei anteriormente, viver de acordo com a natureza tal qual ela é, ou seja, de acordo com a vontade divina, não é difícil. Na verdade, é muito simples. Por exemplo, no campo da saúde, ao nascerem, as crianças são amamentadas com o leite materno. À medida que se desenvolvem, consomem outros alimentos. A grande natureza criou grãos e cereais, vegetais em geral, peixes e aves, com diversas formas, aparências, texturas, sabores e aroma para nutrir a humanidade e agradar ao paladar humano. Os indivíduos devem desfrutar daquilo que nasce no solo e é colhido em cada estação do ano. Assim sendo, se cada um desempenhar suas funções e respeitar os princípios da educação e da ética, não haverá motivo para perder a saúde. A grande natureza efetua uma ação purificadora em tudo o que existe entre o céu e a terra. Essa verdade está expressa na oração da grande purificação, em que 4 divindades são responsáveis pela limpeza espiritual do ambiente. Quando a sujeira se acumula na terra, ela é soprada pelo vento, lavada pela água da chuva e secada pelo sol. Da mesma forma, quando a poeira se acumula em uma casa, esta é varrida e lavada com água. Essas ações são semelhantes às doenças, ou seja, ao processo de purificação no corpo humano. Por conseguinte, é comum que a cura se verifica à medida que se deixa o processo de purificação seguir seu curso natural. Durante a purificação, se a pessoa tiver febre ou dores e não conseguir trabalhar, deve descansar. Se não tiver apetite, não é necessário comer. Isto é a natureza. O corpo humano realiza o próprio processo de purificação, o que é de fato um excelente mecanismo. Uma vez que a medicina e o método de saúde por mim propostos são baseados na natureza e seguem seus princípios, são chamados de medicina Kanagara, ou seja, medicina em concordância com a natureza, com a vontade divina.